Partido dos Trabalhadores vai à justiça contra o homem que convocou atiradores para protestar contra Lula, conforme você acompanhou na edição de ontem aqui no RB Notícias. A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, afirmou que vai acionar a justiça contra o manifestante contrário à vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que convocou atiradores para os protestos contra a diplomacia do novo chefe do executivo. Em seu Twitter, a petista afirmou que já identificou o homem e disse que não dará trégua ao que chamou de terrorismo. Conforme você viu na RB Notícias, o homem que se identifica como Milton Baldin discursa em frente ao QG do Exército em Brasília. Ele pede aos CACs, colecionadores, atiradores desportivos e caçadores, para marcar presença nas manifestações. E queria também pedir aos CACs, os atiradores que têm armas legais, atiradores. Hoje nós somos, inclusive eu, 900 mil atiradores. Venham aqui mostrar presença para nós aqui. Assim, se nós perdermos essa batalha, o que vocês acham que vai acontecer dia 19? Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Vão entregar as armas, aí o que eles vão falar? Perdeu o mané. Eita. E como que nós vamos se defender a nossa propriedade e a nossa família? Posso dizer uma coisa? Um senhor com uma cabeça dessa tem uma permissão da justiça, enfim, dos poderes públicos de usar a arma. Imaginem, não é? Onde é que estamos? A sequência aqui agora. Lula pediu a libertação de Julian Assange após uma reunião com embaixadores da organização Wikileaks. Acompanhe. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva se encontrou com Christian Crafson, editor-chefe do Wikileaks, e com Joseph Farrell, embaixador da organização. A reunião foi em Brasília. Em seu perfil no Twitter, o petista disse ter sido informado da situação de saúde e da luta por liberdade de Julian Assange, fundador do site. Assange tem 18 acusações de espionagem nos Estados Unidos. Ele divulgou documentos secretos com informações diplomáticas e de atividades militares norte-americanas. Os dados tratam do período conhecido como Guerra ao Terror, campanha militar promovida pelos Estados Unidos em resposta aos ataques de 11 de setembro. O jornalista foi preso em Londres em 2019, depois de passar 7 anos na Embaixada do Equador. Em junho deste ano, a Justiça do Reino Unido autorizou a extradição de Assange aos Estados Unidos. Ele pode ser condenado a até 175 anos de prisão. Harrison declarou a jornalistas que discutiu com Lula a condição precária de saúde de Assange e a situação legal do jornalista. A defesa de Assange contestou a decisão pela extradição e o caso está nas mãos da Corte Britânica, que pode julgá-lo a qualquer momento. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, incluiu na pauta desta quarta-feira o retorno do quinquênio para os juízes. A votação adiciona o benefício na Constituição. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, incluiu na pauta da próxima quarta-feira a votação de um benefício para juízes e procuradores extinto há 16 anos. A PEC 63/2013 retoma o pagamento de um adicional de 5% por tempo de serviço a cada 5 anos da carreira. Até se aposentar, um magistrado pode receber um aumento 7 vezes. A votação do Senado acontece após o Conselho da Justiça Federal ter aprovado o retorno dos pagamentos. Pacheco já defendeu mais de uma vez o quinquênio. Advogado de profissão, ele afirma que o adicional serve para manter bons quadros da magistratura. Como há pouca variação entre os salários dos mais antigos e dos ingressantes, faltariam atrativos para manter bons juízes na carreira. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, afirmou que o equilíbrio das contas públicas é essencial para uma economia saudável. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Roberto Barroso, disse que a responsabilidade com as contas públicas é um pressuposto para uma economia saudável. Afirmou que a falta dela resulta em aceleração da inflação, juros altos e desemprego. Barroso disse ser necessário criar um ambiente em que a população tenha segurança em investir no país e abrir empregos. Nesse momento, na ansiedade da sociedade brasileira, é uma combinação que exige uma sintonia muito fina entre responsabilidade fiscal e responsabilidade social. Nós precisamos acabar com essa ideia de que responsabilidade fiscal é uma coisa
de direita. A responsabilidade fiscal é um pressuposto das economias saudáveis. A falta de responsabilidade fiscal gera inflação, juros altos, desemprego e recessão. A declaração aconteceu durante debate promovido pelo grupo Esfera Brasil, no litoral paulista, que contou com a presença de diversos empresários. A fala de Barroso é dita em um momento em que a equipe de transição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva discute com o Congresso uma fórmula para alterar o teto de gastos. O ministro disse também que a educação deve ser tratada como prioridade absoluta nos próximos anos. Afirmou que os problemas já estão mapeados e faltam ser enfrentados. Quem acha que o problema da educação no Brasil é identidade de gênero, escola sem partido, ou saber se 64 foi golpe ou não foi golpe, está assustado com a assombração errada e nos está atrasando na história, impedindo o investimento que a gente tem que fazer. O governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, disse durante uma entrevista ao programa Roda Viva na TV Cultura que não se arrepende de ter apoiado o atual presidente Jair Bolsonaro. O chefe do Executivo paulista foi questionado se o apoio a Bolsonaro foi a melhor alternativa, uma vez que grandes nomes do PSDB estiveram ao lado do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo Garcia, a decisão manteve a sua ocorrência, diferente de outros que optaram por outro caminho. Afirmou ainda que não se arrepende da escolha. Eu sempre falo, Fernando, que no segundo turno você tem dois caminhos, é quem eu não quero. E para mim estava muito claro, dentre as duas propostas, que eu apoiava sim a candidatura do Bolsonaro, contra a candidatura de Lula. E esse sentimento não mudou depois da eleição. Eu poderia ser oportunista aqui, dizendo que me arrependo, não, pelo contrário, faria de novo esse apoio à candidatura do Bolsonaro, porque ele claramente fez uma política econômica com avanços nesses últimos anos que eu defendo. Sobre Tarcísio de Freitas, diz que o governador eleito era a melhor opção para o Palácio dos Bandeirantes contra Fernando Haddad, do PT. E acompanhe depois do intervalo. Chuvas bloqueiam rodovia no Espírito Santo. E ainda a Copa do Mundo no Catar. Holanda e Senegal se classificam para as oitavas de final. O RB Notícias vai voltar daqui a pouquinho.